Oi. Bom dia, Vitor. Obrigado pela introdução. Agradeço aí o interesse de todos em assistir a nossa palestra. Vocês estão me escutando bem? Vitor, tudo certo? Eu escuto bem. Se algum assistente não pode escutar, pode se comunicar conosco e eu estarei comunicando com você. Muito obrigado a você e lembra que cada 10 minutos, ou fechando um tópico, nós vamos enviar algumas perguntas dos assistentes. Tudo certo, Igor? Bem-vindo e muito obrigado mais uma Tudo, vez. tudo certo. Bom, agradeço de novo o interesse de todos. Bom, eu vou começar então. Eu trouxe aqui uma apresentação, né, os principais desafios e oportunidades do mercado brasileiro de digital signage. O objetivo é esse, é compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem acumulado aí na área de digital signage, né? E espero que eu consiga atender a expectativa de vocês, tá? Se vocês tiverem perguntas, como ele citou antes, né, acho que pode enviar pelo chat durante a própria apresentação. E se for o caso, a gente para um pouquinho e responde. Também no final a gente vai ter um tempinho para perguntas, tá? Bom, o público-alvo, né, aqui da minha apresentação, só para introduzir, a gente fez isso pensando em profissionais e empresas que são especializadas aí na concepção e implantação de projetos de áudio e vídeo e que desejam conhecer um pouco melhor o mercado de digital signage, né? Qual é a visão que a gente tem a respeito dele. Os nossos objetivos, quais são? Eu quero passar uma visão geral sobre o digital signage, o que é, como a Project segmenta o mercado de digital signage, como a gente organiza esse monte de aplicações possíveis que o digital signage tem, e o que a gente está enxergando hoje no Brasil como as áreas mais interessantes de aplicação do digital signage, bem como os principais desafios para você atacar essas áreas. Tá? Bom, e obviamente permitir que, vislumbrando isso, vocês consigam entender também quais são as áreas de negócio que são mais interessantes para cada empresa tentar desenvolver. Tá? Um rápido sumário aqui da minha apresentação, tá? Para a gente conhecer o nosso programa. Bom, fazer essa visão geral, como eu falei, eu quero fazer um exercício de definição do que é digital signage, segundo a visão da Project, obviamente, como a gente segmenta o mercado, quais são as características gerais desses segmentos que a gente utiliza, tá? Depois eu vou entrar de fato nessas principais oportunidades e desafios que a gente atualmente evidencia. Quais são elas? A gente separou aqui, inicialmente eu pensei em falar em 5, mas eu vi que o tempo era um pouco curto, então eu vou falar de 3. Tá? São redes de lojistas franqueadas, órgãos públicos e federações, tá? TV corporativa de empresas. Tem 2 tópicos, tá? Que são ambientes de esfera de redes cooperadas e redes temáticas, que eu citei aqui porque eu acho legal dizer para vocês que tem essas áreas também, mas eu não coloquei na apresentação pelo nosso tempo que é um pouco curto. Mas eu vou ficar aberto para vocês aí, quem quiser saber um pouco mais sobre isso, está disponível também. No final, a gente tem uma parte aí para a gente poder responder perguntas, tá? Bom, vamos lá. Então, começando. Visão geral sobre digital signage. A primeira questão, né? Eu acho que é muito importante definir digital signage. O que é digital signage? Se a gente for pegar a mera tradução de digital signage do inglês, a gente está falando de sinalização digital. E a minha defesa é que sinalização é um termo que não descreve corretamente o que é digital signage, o que é o mercado, enfim, que foi criado a partir do digital signage. Ele fica aquém das possibilidades. Tá? Então, na nossa forma de enxergar digital signage é o quê? Comunicação visual. Trata-se do mercado de comunicação como um todo, né? Você não usa digital signage só para sinalizar alguma coisa, você usa digital signage para se comunicar com algum público. Dentro do mercado de comunicação visual, que tem também a parte de comunicação impressa, banners impressos e tudo mais, o digital signage está mais bem descrito ainda como comunicação visual via painéis e monitores digitais. Então, minha defesa aqui é de que digital signage está muito mais bem caracterizado, muito mais bem descrito, se a gente chama ele de comunicação visual via painéis e monitores digitais. Tá? É isso que se trata de digital signage. Por que eu acho importante fazer esse exercício de definir? Porque
Quando a gente entende digital signage como parte do mercado de comunicação, a gente consegue ver outras possibilidades para ele, né? E a partir desse conceito básico, de que trata-se de comunicação, é que a gente fez também o nosso exercício de segmentar o mercado, que é o que eu vou fazer agora. Tá? Então vamos manter em mente essa definição. Meu objetivo, obviamente, não é mudar o termo com que o mercado trata a questão, né? Digital signage já é mundialmente o termo escolhido, mas se a gente for explicar o que é digital signage, eu acho que essa forma de entender ela é bem precisa. Tá? Bom, então definimos, vamos trabalhar então com a segmentação do mercado de digital signage, porque existe bastante confusão em relação a isso. Tá? Se a gente tem uma empresa que fala que atende projetos de digital signage, se você coloca no teu site, eu faço projeto de digital signage, eu forneço um software para digital signage, as empresas vão te procurar, às vezes elas vêm falar, eu quero um projeto de digital signage, mas às vezes elas vêm falando outras coisas totalmente diferentes. Elas vêm falando, eu quero montar um outdoor digital, eu quero montar uma vitrine digital, TV corporativa na minha empresa, mural digital, TV mural, e um monte de outros termos que elas ouviram de alguém e que elas vão utilizar para se referir a digital signage. Elas vão usar esses termos para fazer pesquisa na internet, né? Como é que eu acho empresas que fazem, por exemplo, um mural eletrônico, né? Então, elas não conhecem tanto o termo digital signage e aí você acaba tendo uma bagunça de vários termos que se referem basicamente à mesma coisa, que é, eu quero comunicar visualmente alguma coisa para algum público usando tecnologias digitais. Tá? Bom, o problema é esse, né? A bagunça é essa. Como a gente fez, como eu estava dizendo aqui, né? Então, assim, para a gente se organizar, cada termo desse se refere a quê? Ele resolve qual tipo de problema, qual tipo de necessidade, né? Quem demanda cada tipo de projeto? Que tipo de cliente fala cada um daqueles termos ali? Para a gente entender o que eles estão querendo com isso, que público eles estão querendo atingir. Quem paga a conta do projeto? Né? O dinheiro que paga a conta de um projeto digital signage, ele, dependendo da aplicação, vem de bolsas totalmente diferentes, né? Como eu vou citar aqui. Então é importante a gente fazer essa segmentação. Qual que é a segmentação que a Progic usa? A gente fez um exercício e a gente chegou na nossa área de vendas e nas próprias comunicações que a gente tem com o mercado, site e próprios discursos de venda que a gente trabalha com 4 áreas, né? 4 grandes mercados que você pode atender com digital signage. São eles: publicidade, tá? Varejo, ambientes de espera e comunicação interna. Esses são os 4 mercados que, pelo menos na nossa visão aqui da Progic, a gente consegue segmentar digital signage. Que critérios que a gente usou? Né? Quais critérios que a gente usa para fazer essa segmentação? O primeiro critério é qual é o objetivo das pessoas, das empresas, quando elas demandam um projeto, ou para publicidade, ou para, enfim, digital signage. Qual é o público final? Com esses 2 critérios, a gente facilmente enquadra as necessidades dos clientes, quando elas são relacionadas a digital signage, com uma dessas 4 áreas. Tá? E a gente consegue também descobrir como elas vão fazer aquilo e, geralmente, que termos elas vão utilizar para se referenciar esse tipo de projeto. Então, vamos fazer esse exercício. Quando a gente quer digital signage para publicidade, o que o cliente quer? Ele quer explorar o potencial publicitário de ambientes com circulação de público, né? Ou seja, ele quer impactar as pessoas que estão circulando naquela área, onde tem as telas, onde tem os painéis. Pode ser dentro de um shopping, de uma lotérica, de um ônibus, sei lá, tem vários ambientes com circulação de público, né? E quando tem público, tem potencial publicitário. Digital signage é uma ótima forma de explorar potencial publicitário desses ambientes. Tá? Então, as empresas elas vão instalar essas telas e vão comercializar inserções na grade de programação do seu canal de TV ali de digital signage. Né? Então, eles vão vender isso para empresas ou para agências. São empresas de mídia. Né? Os termos mais comuns aí, mídia digital out of home, quando a gente geralmente se refere à publicidade, à mídia, né? Mídia digital out of home, indoor media, TV indoor, o mercado tem várias formas de referenciar isso. Tá? Segundo segmento que a gente tem aqui, varejo. Qual é o objetivo quando um varejista busca um projeto de digital signage? Tá? Ele quer estimular a decisão de compra dos consumidores. Ele está querendo se comunicar com os clientes que estão dentro da loja,
ou estão passando próximo da loja, do ponto de venda. E a gente tem no nosso blog, eu vou citar isso depois para vocês, mas existem vários estudos que mostram que você ter uma programação de digital signage dentro do varejo, desde que ela seja bem pensada e, digamos assim, de forma bem integrada com o ambiente da loja em si, aquilo aumenta a chance da pessoa tomar uma decisão de compra, porque você está expondo o produto de uma forma diferenciada. Você expõe o produto utilizando recursos de vídeo, animação e tudo mais. Tá? Então, como eu estava dizendo, hoje em dia o digital signage para o varejo ele já faz parte da disciplina do design do varejo. Tem muitos projetos de design de varejo que os escritórios de arquitetura, eles planejam os móveis, planejam as cores, a disposição da bancada, dos móveis, etc. E já estão integrados dentro do projeto as telas e até qual a programação que passa. Né? Então, hoje em dia, isso já é bem entendido pelo mercado. Menu board digital, vitrine digital ou simplesmente video wall são os termos que as pessoas se referem quando elas vão falar de um projeto de digital signage para o varejo, em geral. Tá? Uma outra área que é bem interessante e até, às vezes até se confunde um pouco com o varejo, mas a gente separa porque os objetivos são um pouco diferentes, é o ambiente de espera. Nesse tipo de projeto de digital signage para ambientes de espera, os objetivos principais são otimizar e melhorar a experiência do cliente quando ele aguarda atendimento. Aqui a gente já está falando, na maior parte dos casos, de pessoas que já são clientes, né, que elas estão precisando ser atendidas ali. Então você não quer que a pessoa fique irritada por estar esperando um tempo muito longo, né? Você quer talvez entreter ela, como eu estou citando aqui, fazer entretenimento, informação, e também aproveitar aquele tempo para reforçar a sua marca, circular conteúdo institucional e tudo mais. Né? E obviamente também, assim como no caso do varejo, digital signage contribui para a ambientação, né? Torna o ambiente mais moderno. Então tem um conjunto de vantagens utilizar digital signage para ambientes de espera. Mas ele está separado do varejo porque, como eu disse antes, os objetivos finais são diferentes. Tá? Aqui a gente está falando de termos TV institucional, TV corporativa, né? Geralmente eles falam dessa forma. Bom, a comunicação interna é uma área até um pouco mais não tão conhecida, mas bem relevante no mercado. As empresas, quando têm muitos funcionários, elas buscam formas de melhorar a comunicação com seus funcionários. O digital signage pode servir para isso. Né? Então, o objetivo delas é usar o digital signage para melhorar o alinhamento e o engajamento dos colaboradores. O público, nesse caso, especificamente é o colaborador. Né? Então, quando você usa digital signage com esse objetivo, você quer falar só com o seu colaborador. Tá? Qual a vantagem? Como que o digital signage permite atingir esse objetivo dentro de grandes empresas? Porque o digital signage ele distribui informações de uma forma mais destacada do que se você mandar aquilo por e-mail ou você colocar um papel estático preso na parede, né? De uma forma mais visível, ou seja, as informações que são importantes, elas além de ter destaque, elas ganham visibilidade, ficam nas telas. Né? E enfim, e escalável também, porque às vezes você tem uma empresa com 50 filiais e precisa ter uma diretiva nova que veio da direção, do CEO, e é importante que os, sei lá, 5.000 colaboradores saibam daquilo. Às vezes as pessoas não param para pensar, mas é um grande desafio fazer com que 5.000 pessoas saibam de uma informação. Né? E a TV corporativa ela é escalável, você consegue em poucos minutos colocar uma informação em todas as telas que você tem na sua empresa. Né? Aí eles chamam geralmente TV corporativa, TV mural, mural digital e assim por diante. Tá? Então essa é a forma como a gente entende o mercado separado pelos objetivos. Eu trouxe também algumas características, né, especiais assim, sobre esses segmentos. Quem são os clientes que buscam e qual o tamanho do mercado aproximado, né, para compartilhar com vocês. Por exemplo, publicidade, a gente está falando de empresas de mídia em geral, empresas especializadas em vender anúncios. A maior parte das empresas em publicidade, que usam digital signage em publicidade, são micro e pequenas empresas. Né? Existem, obviamente, um conjunto pequeno de empresas que são grandes, são realmente grandes, são bem conhecidas, inclusive. Você tem Elemídia, Ótima, Alternet, entre outras, que, enfim, tem lá 15.000 telas espalhadas pelo país, vendendo publicidade, elas são realmente grandes. Mas a maior parte das empresas, em termos de números, são micro e pequenas. Não existe, obviamente, uma estimativa muito precisa, mas eu
tem uma estimativa assim, que eu acho que é um chute qualificado, né, mas é uma estimativa minha, de umas 1000 empresas no Brasil, tá? Que exploram publicidade com digital signage. Varejo, bom, é muito amplo, né? Qualquer PDV, qualquer loja que venda produtos pode ser beneficiária do digital signage. Então, setor de alimentação, vestuário, concessionárias, agência de viagem, loja de departamento, e a lista vai embora, né? Também a questão dos números não é muito fácil, mas eu trouxe um exemplo aqui apenas. Eu trouxe essa informação da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, e a gente tem aí, no Brasil, 105 mil lojas franqueadas. Ou seja, de todos os pontos de venda de produtos que existem no Brasil, 105 mil são franqueados. Existe provavelmente um número muito maior que não é franqueado. Mas só a informação que a gente tem aqui de franqueados são 105 mil lojas. É um mercado muito grande. Bom, quem é que solicita digital signage para ambientes de espera? Consultórios médicos, odontológicos, cooperativas de crédito, bancos, lotéricas, órgãos públicos, hospitais. Também a lista vai embora. Tá? Trouxe algumas informações aqui. O Brasil tem 200 mil consultórios médicos, 20 mil médias e grandes empresas que podem se utilizar do digital signage para ambientes de espera mais simples, como recepções, por exemplo. Tem 13 mil lotéricas. Então, pode ver que, inclusive, as oportunidades são bem variadas, né? 6 mil hospitais, então, e vários outros setores também. Uma ideia de grandeza apenas, né? Quem solicita soluções de digital signage para comunicação interna? A gente tem um corte aí de 250 funcionários, né? 250 é um número, quando a empresa atinge esse volume de funcionários, o problema da comunicação passa a ser muito mais sério, muito mais doído. É mais ou menos nessa etapa que a empresa começa a criar departamentos de comunicação interna, eles começam a contratar pessoas exclusivas para fazer a informação fluir dentro das empresas. E hoje no Brasil a gente tem 20 mil empresas com pelo menos 250 funcionários, são médias e grandes. E essas empresas aí, se a gente for somar as que têm filiais, com as sedes e tudo mais, a gente está falando de 50 mil estabelecimentos, tá? 50 mil filiais. Então aqui eu trouxe algumas características para vocês verem quem solicita os projetos, ou quem não solicita, mas que você pode ir lá buscar aquela empresa para falar, ó, se você utilizar digital signage com esse objetivo, você pode ter esse benefício. Bem como um tamanho, é uma ideia de grandeza do mercado. Tá? Bom, e com isso eu termino essa parte inicial de fazer essa visão geral do digital signage. Me parece que tem uma pergunta, Lida e Vitor, vocês querem aproveitar para eu responder alguma pergunta aqui? Igor, são duas perguntas, mas vamos parcelar em uma. É de nosso assistente Gustavo Freitas, e ele fala, a cidade de São Paulo tem um impacto sobre a mídia OOH, que é Out of Home, fora de casa, né? Então, certo. Tem um impacto sobre a mídia OOH decorrente ao programa Cidade Limpa, que limita a dimensão dos painéis e displays. Como poderemos mudar isso a médio e longo prazo? Mas deixa eu completar, porque ele fala, o DS não seria uma solução estratégica em programas de mobilidade urbana e grandes metrópoles? Olha, eu vou responder essa pergunta, assim, eu vou dar uma opinião minha, mas eu confesso que eu não sou um especialista na parte de legislação, tá? Porque a gente não atua diretamente, e eu vou citar um pouco isso depois, a gente não atua diretamente na operação dos projetos das aplicações finais. Nós somos fornecedores da tecnologia, a gente tem muitos clientes que fazem isso, né? E como eu enxergo isso? A Lei Cidade Limpa, ela veio porque existia pouca regulação sobre a publicidade, principalmente impressa de outdoors. E aí, de fato, isso estava atrapalhando, digamos, o ambiente urbano, estava deixando o ambiente urbano um pouco caótico, vamos dizer assim. Então, eu acho que, embora tenha tido a vinda da Lei Cidade Limpa, embora tenha tido bastante impacto sobre as empresas que operavam nesse mercado, ela veio para o benefício coletivo. E hoje, já o digital signage, os meios digitais de publicidade no ambiente público, já é bem explorado pelas empresas do setor. Claro, tem bastante espaço para ocupar ainda, mas ele já está sendo muito bem ocupado, muito bem explorado. Tem, por exemplo, existem grandes empresas, não conheço detalhes, né, mas grandes empresas de OH digital que operam em ambientes específicos, como a LMedia opera bastante
em elevadores e tudo mais, mas você tem, por exemplo, a Ótima, que opera bastante imobiliário urbano, né, em São Paulo especificamente. E tanto com material digital quanto não digital. Só que de uma forma organizada, né? Então esse foi o benefício que trouxe. O Digital Signage, eu acho que a pergunta já contém, de uma certa forma, a própria resposta, porque o Digital Signage, a publicidade digital via Digital Signage, ele vem suprir essa possibilidade de explorar o potencial publicitário no ambiente urbano, né? Mais alguma? Será que eu respondi bem essa pergunta, Vitor? Tem mais alguma relacionada? Por ahora não, mas fazemos o convite às pessoas que podiam fazer as perguntas quando elas precisar. Pode continuar, Igor. Depois, tem mais alguma pergunta que aparece escrita aqui para mim? Eu acho que eu deixo para responder no períodozinho final, tá? Só para a gente não estourar o tempo de vocês, tá? Ótimo. Bom, então, uma vez que a gente fez a segmentação, eu vou passar aqui para vocês quais são as principais áreas que a gente está enxergando hoje que podem ser exploradas. Foi até interessante essa pergunta, porque eu não escolhi por enquanto, né? Porque eu estava imaginando, enfim, eu fiz para um público que eu acredito que não é bem o público que explora o Digital Signage, a parte de publicidade. Então eu não vou citar isso aqui, mas a gente pode responder perguntas específicas. Bom, primeiro, eu só quero deixar claro, a nossa motivação de trazer essas oportunidades, trazer a visão que a gente está tendo do mercado, ela existe porque muitas oportunidades a gente não atende mesmo. A gente não quer atender por uma questão estratégica, e a gente acha importante estimular o mercado e as empresas que estão nesse mercado, de elas irem lá e atenderem, né? Eventualmente, empresas que vão atender essas oportunidades podem até utilizar a tecnologia da Progic, mas como a gente não atende diretamente muitas necessidades de digital science que o mercado traz, eu acho interessante a gente falar sobre elas aqui para que as empresas que têm esse foco em atender projetos especiais façam isso, né? A Progic aqui é muito focada no produto. A gente tem um produto específico e os nossos clientes, em geral, são nossos clientes e parceiros, são as empresas que atendem. Então, essa é a nossa motivação de compartilhar, tá? Bom, a primeira, eu selecionei aqui em primeiro lugar, redes lojistas franqueadas, né? Primeiro, qual que é a segmentação? Né? Varejo. A gente está falando aqui de ponto de venda, de digital signage para varejo, tá? Por que eu acho importante citar essa oportunidade? Por que eu escolhi ela em primeiro lugar? Tá? Em primeiro lugar, porque o mercado é muito grande, eu já citei ali, só quando a gente fala de PDVs franqueados, 105 mil estabelecimentos no Brasil. Isso sem contar os não franqueados, né? Redes independentes, redes próprias. Então, é um mercado muito grande e pode ser explorado. Uma outra razão que é importante é o seguinte, o Digital Signage ele é um conceito já muito bem digerido por esse setor. É mais fácil, se você vai, por exemplo, numa praça de alimentação, é muito mais fácil você contar quais são as lojas que não têm Digital Signage, que não têm menu board, do que as que têm, porque a maioria já tem. Então isso facilita, né, o processo de venda, o processo de convencimento do cliente, né? Isso facilita bastante, tá? Quem não tem ainda quer ter. Isso é uma característica do mercado. As empresas que ainda não têm, elas estão buscando, elas estão tentando se informar, estão consumindo material dos nossos blogs, elas estão entrando em contato pedindo informação. As próprias redes que têm, de tempos em tempos, elas querem melhorar alguma coisa. Elas querem mudar o software, elas querem trocar o tipo da tela, ou melhorar a programação. Então, existe aí um espaço muito interessante a ser ocupado ainda nessa área, e ele é mais fácil de promover, tá? Isso tudo aqui é um pouquinho só do que a gente tem para falar. Uma coisa que eu queria também, eu não citei antes, mas a Progic tem uma iniciativa de blog de conteúdo. Esses blogs que a gente tem bastante informação do nosso conhecimento sobre o mercado. Quem quiser buscar mais informações, por exemplo, argumentos de venda para varejo, como fazer um digital signage no varejo, como montar uma vitrine, quais os argumentos que eu vou usar para fazer a venda. A gente tem aqui nos nossos blogs vários artigos falando sobre isso. Eu selecionei alguns, coloquei na apresentação aqui. Eu acho que depois a gente pode até compartilhar essa apresentação e quem quiser busca direto lá. Tá? Bom, e ainda falando de lojas, de redes lojistas franqueadas, quais são os principais desafios que a gente enxerga? Né? Esse mercado funciona como? Tá? O principal desafio desse mercado é que existe uma sensibilidade a preço, né?
Não que eles não vão pagar o projeto porque é caro, não é bem isso. É que eles têm uma característica de enxergar o investimento em digital signage focado no começo do projeto. Eles estão mais dispostos, né, as redes varejistas elas estão mais dispostas a fazer um investimento maior no começo, na hora de fazer uma atualização tecnológica, uma mudança de design de varejo, uma mudança do layout da loja, ou mesmo uma implantação da loja. Ele está disposto a fazer o investimento naquele momento, um pouco mais concentrado naquele momento, e ele quer ter o mínimo custo fixo depois. Ele é um tipo de segmento que ele quer ter baixa recorrência de custo depois. Então, ele enxerga menos necessidade de serviço, prestação de serviço continuada, tá, ao longo do tempo, e ele dá mais valor para um projeto de implantação mais pontual. Esse é um desafio, tá? Mais do ponto de vista assim, de negócio, né? Existe um outro desafio que é importante, que é mais falando do ponto de vista técnico. É interessante notar esses desafios que eu estou trazendo, porque eles são contrapontos que a gente tem com as outras áreas que eu vou trazer aqui de exemplo, tá? Um desafio técnico, quando a gente fala de franqueadas, é formato, porque boa parte das instalações são video walls não quadrados, né? Menu board não quadrado, ou seja, o número de colunas do video wall não é igual ao número de linhas. Você está falando aí de sistemas de 1x3, 1x4, 1x5 telas. Tá? Isso gera uma complicação. Tanto uma complicação de instalação técnica, né? Já está falando, começando pela parte do alinhamento e tal, das telas, e também de dispositivos exibidores. Então, por exemplo, se você tem um video wall dentro de um varejo, batata que a empresa ela vai querer, ora circular, ora veicular conteúdo integrado nas 3 telas, ou seja, um vídeo ali que passa nas 3 telas de forma composta, ora conteúdo separado, individualizado em cada tela. E como é que eu faço isso, tecnicamente? Tem formas de fazer isso. Eu posso utilizar um computador, um PC com várias placas de vídeo, por exemplo, ou eu posso usar um dispositivo exibidor com uma única saída, mas produzir o conteúdo de forma em quadrantes. É até um pouco complicado eu entrar em detalhe aqui, mas essa é uma complicação para criar projetos desse tipo, né? Então, ou seja, a parte tanto da instalação, quanto a questão da produção de conteúdos. Por exemplo, você está falando de um projeto de 1x3, ele não é mais 1920 por 1080, ele vai ser 5.000 e alguma coisa por 1080, né? O aspect ratio muda. Então, é uma das coisas que a empresa tem que ter conhecimento para poder fazer a venda. Mais uma vez, no nosso blog tem vários artigos sobre como fazer isso, tá? Quem quiser, quem for lá, vai ter isso. O que é aspect ratio, como montar um projeto, tem um projeto de exemplo para download, enfim. Bom, então essa é a primeira oportunidade, esses são os primeiros desafios desse setor. Eu trouxe um segundo aqui, que são órgãos públicos e federações, ou seja, projetos de digital signage para órgãos públicos e licitações que são feitos via licitação, né? Os segmentos, nesse caso, a gente está falando de comunicação interna e ambiente de espera. Alguns projetos de órgãos públicos são só para comunicação interna, outros são só para ambiente de espera, e alguns são híbridos. O mesmo projeto ela tem uma programação para o público que está esperando atendimento, caso seja um órgão público, obviamente, que tenha área de espera, e outros é para se comunicar com a equipe, né, com os funcionários. Por que eu trouxe esse segmento como a segunda área de mais interesse aqui na minha apresentação? Tá? Primeiro porque tem havido demanda, né? Apesar de a gente ter uma crise na área pública brasileira, tem tido bastante demanda, tem surgido licitações das empresas. Tá? Estou falando aí de prefeituras, empresas públicas em geral, por exemplo, Ministério Público do Maranhão tem um projeto, entre outros, entre muitas outras empresas estaduais, etc. Também as federações industriais, empresas do Sistema S, né, que elas são obrigadas a contratar também por licitação, na maior parte dos casos, tá? Entre outros. E só como exemplo, agora em janeiro de 2017, a gente recebeu contato de 8 órgãos com a licitação pronta já. Então, são projetos grandes, né? Um volume que a gente acha elevado de projetos que simplesmente chegaram para a gente, e com projetos grandes, assim, né? Bastante amplitude. E a característica, como eu estava citando, desses projetos de órgãos públicos é que eles envolvem bastante prestação de serviço. A característica deles é essa, é o oposto do que eu citei antes quando a gente fala de redes lojistas. As redes lojistas têm interesse em investir mais no começo,
Os órgãos públicos, em geral, eles têm um escopo muito grande, eles querem que o prestador de serviço seja, de fato, um integrador de sistemas, que vai entregar tudo, que vai fornecer tela, que vai fornecer, sei lá, equipamentos de exibição, vai produzir conteúdo, vai instalar, vai dar manutenção depois, vai fazer consultoria de comunicação. Então, eles querem uma prestação de serviço bem porteira fechada mesmo, né? Bem completa. E eles estão muito mais dispostos nas licitações a pagar mensalmente pelo projeto do que investir no começo, pela característica dos órgãos, né? De como eles trabalham, como funcionam as licitações. Então, assim, eu acho que uma das coisas que atrai aí é o tamanho dos projetos, tá? Então, como eu estava dizendo, o valor agregado acaba sendo mais alto. Eu tenho também alguns materiais que vocês podem conferir sobre motivo de venda, até para a gente criar demanda com essas empresas. Empresas que estiverem interessadas em buscar órgãos públicos e promover a ideia, tem os argumentos de venda nesse caso. Tá? E os desafios de vender para órgãos públicos e federações. Tá? Como eu falei antes, ao mesmo tempo que ter o escopo de serviço muito amplo é bom, porque aumenta o valor agregado e aumenta o potencial de faturamento dos projetos, é também um desafio, porque a empresa tem que ter várias competências. Essa é a razão principal do porquê a Progic nunca entrou em nenhuma licitação, apesar de receber bastante demanda aqui. Porque a gente é mais focado e a gente não é um integrador, né? Então, quem tiver essa capacidade de se estruturar, ou já tem a estrutura mais ampla para atender vários aspectos do projeto, esse é um desafio que já está superado. Como eu estava dizendo, tem que ter capacidade de atender. Eu estou citando aqui instalação, fornecimento, locação de equipamentos, etc. E tem o desafio também de que, como eu estava citando, o projeto ele é muito mais comum do projeto ele ser pago ao longo do tempo, né, tipo mensalmente, por exemplo, de forma recorrente. E você tem que ter a capacidade financeira, às vezes, de fazer um investimento em tudo que tem, em todos os equipamentos do projeto do cliente. Né? E aí eu estou falando de projetos com, às vezes, 80 telas, 150 telas, alguns de 40 telas, de 40 pontos de exibição. E você tem que ir lá investir em tela, investir em equipamento, fazer instalação, para depois amortizar aquilo com os pagamentos que você vai receber ao longo recorrentes. Tá? Então, são os desafios principais de atender órgãos públicos. E uma pequena observação, né? Tomar cuidado, porque tem licitações que a empresa já tem o projeto, ela tem uma obrigação de licitar de novo após um prazo, e muitas vezes o projeto que está instalado ele já está rodando bem, a empresa está satisfeita com aquilo, e a empresa que já está prestando serviço ela vai ter condições melhores de ganhar aquela licitação. Então, muitas vezes a gente pode entrar num projeto que é mais difícil da gente ganhar porque já tem alguém atendendo e ele vai talvez conseguir ganhar de novo o projeto porque tem uma renovação. É uma dica, né, que a gente traz aí. Bom, o terceiro segmento que eu estou trazendo é TV corporativa para empresas. Tá? Aqui a gente está falando, dentre os nossos 4 segmentos lá, de comunicação interna. Né? A empresa quer melhorar a comunicação dela com os colaboradores utilizando o digital signage. Isso é uma área muito interessante. Por que eu trouxe isso? Porque, primeiro, comunicação interna, como eu estava citando, ele é um problema real de médias e grandes empresas. Um problema sério que as empresas têm. Se as empresas não conseguem resolver o problema de comunicar e de alinhar as suas equipes, elas vão ter problemas para crescer, bastante. Então, elas têm departamento de comunicação interna, elas se estruturam para poder resolver esse problema. É sempre bom resolver problemas reais. Né? Em segundo lugar, a TV corporativa, assim como o varejo, ele já é compreendido pelo mercado. Ele já é entendido como uma solução efetiva de comunicação interna, de uma forma efetiva de melhorar a comunicação interna. Tanto por aqueles argumentos que eu passei, tem a questão toda da visibilidade que ela traz, da questão da escalabilidade, você conseguir publicar uma informação de forma visível, destacada, em grande escala, sei lá, em 50 filiais de uma vez, em poucos minutos. Então ela já é entendida dessa forma e existem referências no mercado que as pessoas de comunicação interna, né, os departamentos, as pessoas que são especializadas em comunicação interna de empresas, eles já têm aquela visão, aquela referência. Eu cito apenas 2, né? A TV Luiza, da Magazine Luiza, e a TV Ambev, são casos famosos aí de grandes empresas que usam TV corporativa para fazer esse alinhamento estratégico, né, da empresa com todos os colaboradores.
né? Bom, e o mercado também é grande, né? Então essa é uma razão principal. Mais de 20 mil empresas, como eu citei anteriormente, que tem mais de 250 funcionários no Brasil. E uma coisa mais interessante, tá? Menos de 10% já tem projeto de TV corporativa. Essa é uma estatística nossa, né? Da Proje, que não tem dados, nenhuma pesquisa que foi feita por um instituto e tal, mas o que eu posso informar da visão que a gente tem do mercado, e a gente tem uma área de prospecção aqui de negócios que se comunica com pelo menos 20% do mercado todo ano, de alguma forma, e a estatística que a gente tem é que de empresas com mais de 250 funcionários, só 10% tem TV corporativa. Então tem 90% de empresas aí que tem boas chances de nos próximos 10, 15 anos ter também um projeto de TV corporativa. Tá? Quando a gente fala disso aí, a gente tem um outro blog, que é o endomarket.tv, com muito material para quem quer explorar o mercado de TV corporativa. O que é, como utilizar, né? Tem e-books de como fazer o projeto caber no orçamento, o que é gestão à vista, etc. Então, quem quiser se aprofundar mais, fica a dica de entrar nesses blogs que a gente produz. Tá? Bom, e os desafios de quem vai operar, de quem vai atuar no mercado de TV corporativa? Os principais desafios, né? Deixa eu pegar aqui. Primeira questão, esse mercado ele está mais ou menos no meio termo entre os dois que eu citei antes. Então eu falei que varejo, né, só para lembrar, é mais focado em fazer um investimento menor, aliás, um investimento maior no começo para implantar o projeto e depois uma recorrência, um custo fixo mínimo, né, de recorrência. O órgão público é exatamente o contrário, menos investimento no começo e mais recorrência depois, uma prestação de serviço mais intensa ao longo do tempo. E quando a gente fala de TV corporativa, a gente está falando de um meio termo. Porque como o custo para a empresa privada é sempre muito importante, eles, né, se preocupam bastante com isso, mas eles se preocupam muito que o projeto dê certo. Eles se preocupam muito com a confiabilidade do projeto. Geralmente quem capitaneia esses projetos dentro das empresas são os diretores ou um gerente de comunicação interna. E esse cara, para implantar um projeto dentro de uma grande empresa, ele está, de certa forma, colocando o nome dele no projeto. Então ele precisa que dê certo e ele vai levar em consideração a confiabilidade do prestador de serviço. Então, o desafio é ter esse meio termo, é você, ao mesmo tempo, ser bom de preço, né, de custo, mas mostrar a seriedade, a confiabilidade do prestador de serviço. Esse é um desafio. O outro é que é difícil vender para grandes empresas. Quando a gente fala de grandes empresas, eles são muito exigentes, eles têm várias esferas de decisão, tem muitos interlocutores, né? São várias fases de negociação e o ciclo é longo, né? Eu fiz até um diagrama aqui. No nosso ciclo, a gente atende grandes empresas também, um projeto de TV corporativa, e geralmente acontece isso, né? Você vai ficar um bom tempo ali trabalhando em conjunto com comunicação interna e TI, tirando dúvidas e tudo mais. Quando a comunicação interna e o departamento de TI estiver convencido de que vai rodar o meu projeto, eles vão ter que ter a autorização da diretoria. Quando a diretoria aprovar, vai para o jurídico, vai ter negociação de cláusulas e depois vai para compras. Cada área dessa vai querer tirar alguma coisa de você, como prestador de serviço. Então, isso demora, isso requer paciência, isso requer um pouco de expertise aí na questão de vendas enterprise. Mapear quem são as pessoas-chave, quem é interlocutor, quem é influenciador, né? E ter a paciência para passar cada uma das etapas. Tá? Esse é talvez o maior desafio em vender TV corporativa para empresas, é isso. É que como são empresas grandes, o processo de venda de uma solução desse tipo é mais demorado e complexo. Mas não deixa de ser uma oportunidade muito boa. A gente atende várias empresas multinacionais, grandes empresas, e eles relatam sucesso nos projetos, isso que é muito importante também. Né? Bom, pessoal, então assim, como vocês viram, a gente fez uma visão geral sobre digital signage, eu falei das 3 principais áreas aí que a gente acha importante destacar para vocês, para empresas que queiram entrar nesse mercado, queiram atuar ou queiram expandir a sua atuação. Tem outros 2 que eu não coube na minha apresentação, mas eu gostaria de falar, principalmente a questão de redes temáticas para consultórios, que é uma área que está crescendo, a gente tem clientes que estão crescendo bastante fazendo isso, tá? Mas eu vou deixar isso aí eu vou me deixar disponível para quem quiser entrar mais nesse assunto aí, poder consultar diretamente, tá? Eu acabei não colocando aqui meus contatos, mas eu vou pedir para a gente compartilhar com todo mundo que assistiu depois.
E eu fico disponível agora também para perguntas, né? Será que tem alguém com alguma dúvida que eu possa aproveitar o momento para responder? Oi, Igor. Ainda temos não, mas aclarar ao pessoal que o material, tanto sua apresentação como o webinar, será enviado amanhã pelo e-mail. E falar obrigado à pessoa que está lá no chat, que falaram conosco, Miguel, Hugo, Glauber, Carlos, Gustavo, David, Fernando, obrigado. Se tem alguma pergunta. Tá bem, começam as perguntas. Como está o mercado de fornecimento hoje? Pergunta Fernando. Provavelmente eu entendo que ele está ele está perguntando de fornecimento de tecnologia. Software, estrutura, ele fala software, estrutura, etc. Então, eu vou dar a visão que a gente tem, né, da Progic aqui. A gente tem um CRM, a gente monitora o mercado com alguns gráficos e tudo mais. E o que aconteceu? Né? Qual é o ponto que está hoje e como é que foram os últimos 2 anos? Para a gente, pelo menos. Até eu não coloquei, obviamente, esse gráfico aqui, mas se a gente fosse mostrar um gráfico de desempenho do mercado, ele seria variando bastante ao longo de 2015. Ao longo de 2016, a gente teve uma queda que teve um pico, curiosamente, no mês de junho, que foi justamente o mês do impeachment, né? Mas a gente começou a perceber, depois ficou um pouco estável até agosto. E, assim, muito interessante. De agosto para frente, existe uma reta de crescimento apontada para cima, uma diagonal de crescimento, bem interessante. Então, a gente tem percebido, e realmente é o que a gente tem visto, eu estou compartilhando isso com vocês, que o mercado, depois que a gente passou por esse, digamos, pico da crise econômica do Brasil, ele voltou a crescer forte. Tá? A gente tinha experimentado a Progic como fornecedora de tecnologia, crescimento bem forte em 2012, 13, 14. 2015 foi um ano, como eu falei, de estabilidade. 2016 teve um pico de baixa demanda em junho, exatamente em junho, tá? Que foi a questão do mês do impeachment ali, principalmente focado, tá? Mas, assim, uma coisa que eu preciso deixar claro, a gente atende 4 segmentos. Para eu caracterizar melhor isso para vocês, os segmentos de comunicação interna e varejo não teve nenhum problema, tá? Quem estava operando não deixou de operar, a gente não perdeu nenhum cliente nesse período, né? E o segmento de ambiente de espera também quase nada, assim, ele continua acontecendo, as empresas puxando o projeto, claro que com uma demanda um pouco menor. O que a gente percebeu um pouco mais de dificuldade do mercado ao longo de 2016 foi um pouco mais no mercado de publicidade, tá? Então, daqueles 4 segmentos, eu diria que publicidade sofreu um pouco aí com a crise econômica do Brasil, porque mídia é um mercado um pouco mais competitivo, tá? Mas os outros mercados, eu acho que até por isso que eu citei principalmente esses outros mercados aqui. Eles são muito mais estáveis, e a gente está falando, em geral, de clientes médios, grandes e empresas muito mais sólidas. E agora a gente está percebendo aumento de demanda em todas as 4 áreas, tá? Inclusive publicidade também. Mas assim, eu obviamente não posso passar nenhum tipo de número, mas eu posso dizer que é uma reta de 45 graus apontada para cima, que a gente tem observado aqui. Obrigado, Igor. Bueno, chegarão as perguntas, mas lembremos também que temos um tempo limite para o webinar. Patrícia Vidal pergunta se você tem alguma previsão de crescimento de IDS para o Brasil. Eu não posso, eu não tenho previsão sobre o mercado em si, e eu reconheço que eu não assisti, eu não li nenhum material sobre isso recentemente, tá? A Progic tem uma previsão de crescimento de 50% esse ano, né? Nós como empresa, como fornecedor de tecnologia. E isso muito a combinação desses 4 segmentos, tá? Mas o mercado como um todo, eu diria que eu não sei. Se eu fosse chutar, se eu fosse dar uma expectativa qualificada assim, minha, eu diria que houve uma demanda que ficou reprimida em 2015 e 2016,
E eu não me surpreenderia nem um pouco se 2017 fosse um ano de um crescimento bem representativo, né? Porque a demanda se reprimiu e a gente já percebeu que a demanda que estava reprimida por causa da crise começou a se soltar. Então eu não vou, obviamente, chutar nenhum valor, eu não vou, porque eu não tenho essa informação, mas eu acho que vai ser um ano de crescimento expressivo, assim, tá? Obrigado, Igor. Miriam Murad pergunta se pode comentar um pouco sobre a integração da Digital Signage e equipamentos de sala de reunião. Sabe se o mercado brasileiro tem interesse nessa área? Honestamente, eu posso estar bem enganado, mas eu nunca conheci, nunca vi nenhum tipo de demanda específica sobre isso, tá? Pode até ser que seja uma área não explorada e pode até ser que seja uma ideia para a gente começar a promover com os clientes. Mas do que eu me recordo aqui do meu contato com a nossa área comercial, eu não conheço, tá? Esse tipo de... Porque geralmente os objetivos são bem diferentes nesse caso, né? Ou de comunicação em escala e de forma unidirecional também, porque digital signage é uma forma de comunicação unidirecional, é de quem está falando para quem está ouvindo. E eu acho que na questão de sala de reunião, de instalação desse tipo de ferramenta, é mais a comunicação bidirecional. Tá? Bem, obrigado. E pergunta Reinaldo, Igor, vocês têm algum estudo sobre a adesão ao digital signage na micro e pequenas empresas? Bom, um estudo parametrizado, não. Mas o que a gente tem, né? No nossa base de clientes, na nossa estatística de vendas aqui, a gente tem algumas estatísticas sobre porte. Como eu citei antes, quando a gente fala de comunicação interna, de fato a gente está falando de grandes empresas. Tá? A gente até tem clientes que usam comunicação interna, que são escolas, geralmente, e aí, por exemplo, tem 35 funcionários, são poucos. Mas, em geral, são grandes empresas. Agora, a gente tem muitos clientes, curiosamente, de ambientes de espera, que são diretamente, por exemplo, consultórios médicos, que são, muitas vezes, até uma lotérica quer ter um sistema de ambiente de espera dentro e contrata diretamente. A maior parte dos casos, obviamente, não são contratações diretas, são empresas que fazem esse serviço ali intermediário de dar um atendimento localizado e tudo mais. Mas essas são micro e pequenas empresas, né? Principalmente aplicações de varejo e de ambientes de espera. Ambientes de espera mais do que varejo, pelo menos na nossa percepção aqui, né? E claro, como eu citei antes, já quando a gente fala do mercado de publicidade, a maior parte das empresas, pelo menos do ponto de vista numérico, são de micro e pequenas empresas que estão explorando o mercado publicitário na sua cidade ou na sua região ali. Tá? Vou ler tal qual uma pergunta de Jefferson Afonso, que diz: vocês fornecem conteúdos variados para compor a grade de veiculação, sem considerar os portais de notícias. Se a gente fornece, sim. A gente, como eu falei, é focado no produto, né? Então, a gente não produz conteúdo customizado para os nossos clientes. Se vem um cliente aqui de TV corporativa e pede, pode produzir um conteúdo falando isso para os meus funcionários, a gente não faz isso. Mas, dentro da nossa plataforma, a gente tem algumas parcerias com Climatempo, CPTEC, UOL, por exemplo, e alguns outros, e vários outros também, de forma que esses conteúdos eles estão prontos para você só jogar na tua grade de programação e já ter alguma coisa interessante para atrair atenção. Em vários projetos de digital signage, principalmente quando a gente fala de comunicação interna e ambiente de espera e publicidade, varejo não, né? Mas nessas outras três áreas, publicidade, ambiente de espera e comunicação interna, é muito comum que a programação, a gente utilize uma parte da programação, ali uns 20%, de conteúdo que serve só para atrair a atenção das pessoas. Por exemplo, previsão do tempo hoje ou amanhã, isso atrai a atenção. A pessoa, e como aquilo está mudando toda hora, notícias e tudo mais, as pessoas estão sempre olhando para a tela para saber o que está acontecendo, o que mudou e tudo mais. E é uma forma de você ter a atenção das pessoas para aquilo, porque depois de aparecer uma notícia, depois de aparecer na programação das suas telas uma previsão do tempo,
vem o teu conteúdo de interesse do teu negócio, da tua empresa, ou um vídeo institucional, ou o anúncio do teu anunciante também. Então a gente tem um pacote aí de uns 70 conteúdos mais ou menos, que são prontos para uso. Você joga no playlist e ele funciona e se atualiza automático também. Obrigado, Igor. E lembrar que vamos ter só mais três perguntas mais. Se você tem alguma dúvida, pode se comunicar conosco, com os organizadores, ou seu contato, o contato de Igor vai estar também na apresentação. Pergunta Renan Oliveira. Qual é a sugestão para as empresas que desejam começar com digital signage? Como testar as soluções da Project para entender o funcionamento do ecossistema da solução? Olha, eu diria que isso depende bastante de qual daqueles 4 segmentos você quer atender, porque é bem diferente, né? Talvez, enfim, eu não sei se ele puder dizer qual é a área que ele está pensando, eu posso falar especificamente, mas eu vou então, enquanto isso, eu posso falar de maneira geral. Do ponto de vista técnico, né, que aí é mais ou menos igual para todos, as empresas que têm, não apenas a Project, mas tem outras empresas também no Brasil que fornecem software e hardware para digital signage, em geral as empresas têm facilidade para você testar a solução, né? Por exemplo, a gente tem no nosso site um teste agora, você consegue ir lá fazer um cadastro e testar o produto, instalar um sistema no seu computador de exibição. Como a gente é fabricante de um equipamento também, a gente é uma das poucas empresas que fabricam um aparelho também de reprodução de conteúdos. Os clientes que ficarem mais interessados, a gente pode fazer o trial, né, que a gente chama, que é quando você recebe um aparelho nosso emprestado para testar, para tirar dúvidas e tudo mais. E o Renan falar de TV corporativa. TV corporativa. Mas ele quer atender empresas de TV corporativa ou ele quer implantar uma TV corporativa na empresa dele? Implantar. Tá. Eu acho que é isso mesmo. Assim, eu acho que assim, é muito importante sempre se informar, e é por isso que a gente tem os blogs. Esses blogs são bem produzidos, assim, a gente faz conteúdos que são bem relevantes, os clientes gostam dos blogs, porque eles dão o caminho das pedras, independente se você vai usar uma ferramenta de outros fornecedores e tudo mais, mas tem muita informação ali que totalmente, a maior parte do conteúdo que a gente coloca lá, ele é livre de marketing próprio, tá? É só para o mercado ser instruído mesmo, para que serve uma comunicação interna na empresa, o que você pode extrair daquilo, estratégias de como que eu faço a programação, que conteúdos que é interessante de colocar, né? Tem case também de cliente, então é bem interessante. A primeira coisa então seria se informar um pouco sobre o mercado, sobre como funciona e tudo mais. A segunda é testar soluções, né? Ver as empresas que tem no Brasil e começar a fazer um teste, assim, poder comparar as ferramentas entre si e tudo mais. E aí, se provavelmente a pessoa que perguntou, desculpa, eu esqueci o nome, mas ele vai talvez ter que convencer mais níveis dentro da empresa dele do porquê ter uma TV cooperativa, quais são as vantagens, né? E esse é um trabalho que tem que ser feito porque, dependendo do nível da pessoa que aprova lá, né, se de repente é o CEO, ele está ocupado com tantas outras coisas, e a gente tem que ter os argumentos mais diretos para que a pessoa entenda, os mais estratégicos, né? Toda a questão estratégica de gestão de pessoas, isso também a gente tem no nosso blog, tá? Mas do ponto de vista técnico é isso. Do ponto de vista de estratégico, tem toda uma questão de argumentação. Do ponto de vista técnico, é legal testar as ferramentas, é legal ver se as ferramentas vão atender os requisitos de TI das empresas. Isso é sempre uma barreira grande, né? Porque as empresas, principalmente grandes, elas têm uma preocupação muito grande com segurança da informação, e uma solução tecnológica de TV corporativa, na maior parte dos casos, ela vai circular dados junto da rede do cliente, né? Então, esses parâmetros aí, se ele vai conectar no firewall, tudo isso aí é importante de testar também. A gente sempre recomenda aos clientes, até quando o cliente ele vem, eu quero comprar aqui para implantar, a gente até dá uma freada nele. Não, calma lá. Pega aqui 2 equipamentos ou instala em 2 PCs e fica um tempo testando, vê se você consegue criar uma rotina de programação ali dentro também, até para testar o resultado, né? Então, acho que esse é o caminho principal. Obrigado, Igor. Acho que para complementar também, tá, um outro ponto que às vezes a gente faz também,
Como a gente tem clientes que já têm projetos há 3, 4 anos, e alguns clientes desses aí, eles abrem a possibilidade de compartilhar as experiências deles, também uma boa ideia você falar com outras empresas grandes que já operam TV corporativa e perguntar para elas o que elas recomendam e se elas têm resultado efetivo com aquilo. É bem surpreendente assim como as empresas reagem a isso, tá? Obrigado, Igor. Temos mais duas perguntas e as outras questões estamos compartilhando seu contato para que depois façam um e-mail para a gente. Tá bem? Gerson Alfonso pergunta qual é o preço médio que vem sendo praticado de FEE mensal para os consultórios médicos e odontológicos pelos licenciados PRODIC. Eu não entendi o termo FEE, mas eu acho que eu entendi que ele quer saber quanto mais ou menos que quem está atuando no mercado. Ele falou qual é o preço médio que vem sendo o preço. praticado. A gente tem alguns casos, tá, de empresas que decidem contratar direto a solução da Progic. Daí ela paga o nosso preço, que está no site, inclusive, né? Mas aí eu estou falando de uma ferramenta pura de software, não tem nenhum serviço mais próximo, mais especializado ali. A grande maioria dos clientes que operam, dos consultórios, por exemplo, consultórios médicos que operam, que tem TV corporativa, que tem, enfim, uma solução de digital signage nos seus consultórios, contratam de empresas que são especializadas naquilo, né? Estão ali na região, que exploram aquela região ali. A gente tem clientes que exploram esse mercado no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, em São Paulo também, né? E eu não sei se seria muito assim adequado eu falar de preços e tudo mais, até porque eu não tenho muita clareza do quanto eles cobram, né? Mas eu diria que, isso considerando que eles não vendem publicidade, porque existem modelos híbridos também. Tem empresas que colocam e que conseguem, aí, na negociação com os clientes, inserir algum tipo de oferecimento ali, por exemplo, né? Então a renda acaba vindo de fontes híbridas, né? Uma parte vem de anunciante, outra parte vem do próprio consultório médico. Mas eu vou te chutar um valor, assim, eu vou abrir alguma coisa em torno de R$300 por mês para você ter uma tela, por exemplo, R$300, R$400 por mês para você ter uma tela num consultório médico. Claro, desde que esteja sendo agregado um valor naquilo. Não é simplesmente ir lá colocar uma tela, deixar uma programação repetindo a vida inteira. Você tem que estar próximo, você tem que ter alguma coisa especializada que seja direcionada para aquele público também. E faz parte do valor que o integrador, né, que a empresa que está lá na ponta atendendo os clientes finais, faz parte dos valores que eles têm que buscar agregar. Né, diferenciar a programação, customizar a programação. Então, se eu estou trabalhando na clínica oftalmológica do Dr. João, é legal que aquela programação tenha uma moldura, por exemplo, que mostre a foto do Dr. João, o telefone e tudo mais, e esteja passando uma programação ali que envolva tanto conteúdo de interesse, né, esses conteúdos atrativos, quanto conteúdo segmentado, direcionado para aquele tipo de local. Porque é isso que segura. A pessoa, quando ela está num ambiente, por exemplo, oftalmológico, ela está pensando na questão oftalmológica dela, né, de vista e tudo mais. Então, ela vai atrair a atenção dela se ela estiver vendo conteúdos também sobre isso. Por exemplo, você abre até um espaço para você vender publicidade de ótica, de marcas de lentes de contato e também conteúdo informativo sobre a questão oftalmológica como um todo. Apenas dando um exemplo. Então, eu acho que existe espaço da visão que a gente tem assim, do mercado, de como funciona, de você cobrar R$300, R$400 por mês para prestar esse serviço de manter, por exemplo, uma tela numa sala de recepção de um consultório médico. Mas a ressalva é essa, você não pode só instalar a tela e deixar parado, você tem que estar atendendo, você tem que estar prestando um serviço continuado que diferencia de fato aquela clínica, aquele consultório das demais. Igor, mas temos mais uma pergunta, a última, estamos já fora do tempo, sempre é assim, mas a pergunta, deixa eu procurar um pouquinho que é
A gente está discutindo agora. André Luiz, ele pergunta... Já. André Luiz pergunta como a Prod está lidando com a integração com sistemas móveis, principalmente com a concorrente, entre aspas, das telas móveis. Das telas mobile, né? Eu acredito Mobile. que eles têm... Das telas mobile. Eu acho que essa concorrência a qual ele se refere, não sei se é uma concorrência muito direta, não. Porque, principalmente quando a gente fala dessas três áreas que eu citei, o Digital Signage para varejo, para ambientes de espera e para comunicação interna. Tá? Eu acho que ele está se referindo mais a uma concorrência que existe no mercado de atenção do público, ou seja, publicidade, mídia. E de fato existe essa concorrência, né? A gente percebe, alguns clientes até comentam, mas os clientes da área de publicidade, que operam, por exemplo, em redes de ônibus, eles têm, obviamente, que se desdobrar para que o conteúdo que passam nas telas dentro dos ônibus seja interessante ao ponto de a pessoa não ficar olhando para o celular dela e olhar a programação. Então, eu acho que, no fundo, tudo passa pela questão do conteúdo nesse caso. Mas eu diria que esse problema é mais sério quando a gente fala do mercado de publicidade. Como eu tinha dito antes, publicidade, mídia, é um mercado competitivo. Né? Tem muitas fontes de publicidade, muitas formas de você atrair a atenção do cliente. E Digital Signage, embora seja uma forma muito interessante e que está crescendo, ela entra nessa briga. Né? Mas, assim, se eu for comparar as telas mobile com aplicações de comunicação interna, de varejo, de ambiente de espera, eu diria que não é tanto, até nem tinha me tocado muito a respeito disso, né, dessa comparação específica, mas eu diria que não é uma competição, não atrapalha. Tá, Igor, estamos chegando ao final. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua palestra. Muito obrigado a todos os assistentes desse o primeiro webinar do ano, que é um preâmbulo que será a feira Tecnomultimídia Infocom, que terá pela primeira vez Digital Signage Summit, que você vai participar também. Né? Lembrar que vamos lhe enviar a gravação amanhã, junto com a apresentação também. E que vamos ter um novo webinar sobre Digital Signage o 30 de março. Vamos lhes enviar a informação oportunamente. E, muito obrigado a todos os assistentes. Bom, eu agradeço também. E aí, agora você. Eu agradeço a atenção de todos também. Mais uma vez, tem disponibilidade aí para, enfim, responder as dúvidas na medida até o alcance do nosso conhecimento. E depois ele vai passar os nossos contatos e tudo mais, e a gente fica disponível para todo mundo que tiver mais interesse, tá bom? Bom, obrigado demais. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço, boa tarde.